Uma das realidades mais dolorosas em um relacionamento com um narcisista é a constante dúvida. Será que estou exagerando? Ou será que estou sendo traído? Narcisistas são mestres em distorcer fatos, esconder verdades e inverter a realidade a ponto de fazer você duvidar até do próprio instinto. A traição, no contexto de um relacionamento narcisista, vai muito além da infidelidade física. É uma traição emocional, psicológica, uma quebra profunda da confiança, escondida sob camadas de mentiras, desvio de culpa e manipulação sutil. Eles sabem como camuflar comportamentos, justificar sumiços, distorcer conversas e, o mais cruel, fazer você se sentir mal por até suspeitar. Neste vídeo, eu vou te mostrar os 10 sinais claros de que o narcisista pode estar te traindo, mesmo quando tudo parece normal. Esses sinais nem sempre são gritantes. Às vezes são silenciosos, quase invisíveis, mas estão lá. E uma vez que você aprende a identificá-los, não dá mais para desver. Seja infidelidade emocional, distanciamento físico ou sabotagem emocional disfarçada de afeto, o objetivo aqui é abrir seus olhos para padrões que muitas vezes passam despercebidos até que a dor se torne insuportável. Fica comigo até o fim, porque cada ponto vai te trazer mais clareza, mais força e mais liberdade. E no final, você não só vai saber identificar esses comportamentos, como também vai entender o que fazer para proteger sua sanidade, sua autoestima e sua dignidade emocional. Sinal 1. Moralismo excessivo como disfarce. Um dos sinais mais contraditórios e, ao mesmo tempo, mais comuns de que um narcisista pode estar traindo é o moralismo exagerado. Pode parecer estranho, mas muitos narcisistas falam constantemente sobre fidelidade, princípios, respeito e gente sem caráter, exatamente para desviar o foco de suas próprias intenções e comportamentos ocultos. Esse tipo de discurso serve como uma armadura. Eles se protegem com palavras nobres enquanto vivem realidades duplas. E para quem convive com eles, esse moralismo constante gera confusão. Afinal, como alguém que fala tanto sobre honestidade seria capaz de trair? Mas aí está o truque. O narcisista usa esse discurso como um disfarce, uma blindagem social. Ele sabe que quanto mais parecer indignado com traições alheias, mais inofensivo parecerá aos seus próprios olhos e aos olhos dos outros. É uma estratégia de manipulação narrativa. Constrói a imagem de quem jamais faria algo tão baixo, justamente para esconder o que está fazendo. Além disso, esse moralismo também serve como uma forma de culpa preventiva. Quando ele percebe que você está começando a desconfiar, ele intensifica as falas. Eu jamais faria isso. Se tem uma coisa que eu odeio, é traição. E esse excesso de certeza te faz se sentir culpado até que pensar nessa possibilidade. Se alguém repete incansavelmente o quanto é fiel, mas ao mesmo tempo mostra comportamentos que geram dúvida, isso não é coerência. É sobrecompensação. E muitas vezes é aí que mora a mentira. Confie nos seus sinais internos. O que importa não é o que se diz, mas o que se faz. Quando as palavras não batem com as atitudes, ouça as atitudes. Elas quase nunca mentem. Sinal 2. Mudança repentina de rotina e comportamento. Quando um narcisista está traindo, uma das primeiras coisas que muda, sem alarde, mas de forma perceptível, é a rotina. De repente, os horários já não batem mais. Surge um novo compromisso de trabalho, uma reunião de última hora, uma urgência que não pode ser explicada. E tudo isso vem acompanhado de justificativas vagas e um tom de irritação se você questionar. Essa mudança não é apenas física. Ela é emocional, comportamental. A pessoa que antes era mais presente, agora vive com o celular na mão, mas com a tela sempre virada para baixo. E sorrisos se tornam mais mecânicos. O contato visual diminui. Os gestos de afeto desaparecem ou se tornam forçados, como se fossem feitos por obrigação, e não por conexão real. O narcisista, por natureza, é um estrategista social. Ele sabe que para manter a aparência, precisa esconder os rastros. Por isso, ele passa a ajustar pequenos detalhes. Muda senhas, apaga conversas, evita responder mensagens na sua frente.
E tudo isso é apresentado como privacidade ou cansaço. Essa mudança repentina também pode vir com um falso aumento de produtividade ou independência. Ele pode começar a fazer mais coisas sozinho, buscar mais espaço ou se envolver em projetos que antes não pareciam ter importância. Tudo isso soa à primeira vista como crescimento pessoal, mas no fundo é afastamento disfarçado. O problema é que essas mudanças não vêm acompanhadas de diálogo sincero. Pelo contrário, se você tenta conversar sobre o que está sentindo, é acusado de sufocar, controlar ou ser inseguro. E isso é uma tática clássica, inverter a situação para te silenciar. Mudanças acontecem em todo relacionamento saudável, mas quando elas vêm de forma brusca, cercadas de segredos e acompanhadas de frieza emocional, vale acender o alerta. O que muda sem explicação quase sempre esconde o que não se quer revelar. Sinal 3. Gaslighting para desviar a atenção. Se tem algo que o narcisista domina com maestria, é a arte de te fazer duvidar da sua própria percepção. E quando está traindo, essa habilidade se transforma em um escudo. Um mecanismo de defesa tão eficaz que você começa a se questionar até mesmo por prestar atenção em pequenos sinais. Essa estratégia tem nome: gaslighting. E nesse contexto, ela é usada com um único objetivo: fazer você parecer paranoico, exagerado ou emocionalmente instável. Tudo isso para que o foco saia do comportamento dele e passe a ser sua suposta imaginação. Funciona assim: você percebe algo estranho. Uma conversa apagada, uma ausência fora do normal, um comportamento diferente. Quando menciona, ele rebate com frases como: você está sempre vendo coisa onde não tem. Você está louco. Você precisa tratar essa insegurança. E quanto mais você insiste, mais culpado se sente. O mais cruel dessa tática é que ela não é uma simples negação. É um jogo psicológico em que a realidade é distorcida pouco a pouco. E quanto mais você tenta provar que algo está errado, mais argumentos ele usa para pintar você como problema. Até que chega um ponto em que você se cala. Não porque parou de desconfiar, mas porque começou a duvidar de si mesmo. O gaslighting não é só uma forma de controle. É uma maneira de manter a traição ativa sem precisar se esconder de verdade. Porque agora você não está apenas com medo de perder o outro, mas de estar se perdendo dentro de si. Se você começa a se sentir culpado por desconfiar do que seus olhos viram, ou envergonhado por questionar algo que nitidamente não faz sentido, pare, respire, relembre dos fatos, volte para a sua verdade. Não todo erro é fruto da sua insegurança. Às vezes, é apenas uma manipulação muito bem ensaiada. Sinal 4. Nova obsessão por aparência ou redes sociais. Uma das mudanças mais visíveis e ao mesmo tempo mais ignoradas quando um narcisista está envolvido em uma traição é o súbito aumento da vaidade. E não estamos falando de um cuidado saudável com a aparência, mas de uma transformação estratégica que serve como isca para conquistar e seduzir alguém que não é você. Essa obsessão pode surgir de forma gradual, quase imperceptível. Primeiro, um novo perfume. Depois, o interesse repentino por academia. Depois, fotos mais elaboradas nas redes sociais. E o que parece autocuidado pode, na verdade, ser reposicionamento de imagem. Um sinal de que há outra audiência sendo seduzida. O narcisista, diferente de uma pessoa comum, não busca a aprovação apenas de quem está com ele. Ele precisa de constante admiração externa. E quando entra em um novo ciclo de conquista, seu comportamento muda. Ele começa a se vestir de forma diferente, a valorizar elogios de desconhecidos, a buscar curtidas e comentários de pessoas específicas, enquanto fica cada vez mais indiferente à sua opinião. Esse comportamento se intensifica quando ele passa a postar mais, mas evita te marcar. Ou então, quando interage demais com uma pessoa específica e justifica com frases como: é só uma amiga, você está fazendo tempestade em copo d'água. E, novamente, o foco é te desarmar, te silenciar, te fazer sentir ciúmes sem motivo.
Mas há uma diferença entre ciúmes irracional e intuição emocional. E quando algo parece forçado, ensaiado, fora do personagem, é porque provavelmente está. O corpo fala, o olhar muda, a energia se transforma. E se tudo isso acontece ao mesmo tempo em que ele se distancia de você, não é coincidência, é sinal. Prestar atenção na maneira como alguém passa a se mostrar para o mundo pode revelar muito sobre o que está escondendo. Nem toda mudança externa é sobre autoestima. Às vezes, é apenas uma vitrine montada para atrair alguém novo, enquanto te deixa invisível. Sinal 5. Indiferença emocional súbita. Uma das marcas mais dolorosas da traição emocional praticada por um narcisista é a frieza repentina. Aquela pessoa que antes dizia se importar, demonstrava presença ou ao menos se envolvia nas discussões, de repente parece indiferente. E o mais confuso, ela continua ali fisicamente, mas emocionalmente já foi embora faz tempo. Essa mudança não é casual. O narcisista, ao investir energia e atenção em outra pessoa, passa a enxergar o parceiro atual como um obstáculo, um peso ou uma obrigação que precisa ser administrada. E essa percepção se reflete nas atitudes mais simples do dia a dia. Conversas que não se sustentam, respostas automáticas, olhares vazios, ausência emocional mesmo quando estão no mesmo ambiente. O mais cruel é que essa indiferença vem acompanhada de um desprezo sutil. Coisas que antes importavam para vocês como casal agora são vistas como drama. Situações que antes mereciam atenção agora são ignoradas ou tratadas com impaciência. A desconexão não é apenas emocional, é simbólica, e ela dói. Você começa a sentir que está implorando por migalhas de atenção, que precisa provar constantemente seu valor, que está sendo tolerado e não amado. E no fundo, isso corrói a autoestima de forma silenciosa, mas devastadora. O narcisista não vai admitir esse distanciamento. Pelo contrário, pode até dizer que você é quem mudou, que está carente demais ou sensível demais. Mas a verdade é que ele já está emocionalmente envolvido em outro cenário. Um que ainda está escondido, mas que já está drenando toda a energia que antes era sua. A indiferença emocional é um dos sinais mais claros de que algo está profundamente errado. Porque onde há amor, há presença, há escuta, há cuidado. Quando isso desaparece sem motivo real, não ignore. A ausência emocional costuma ser o primeiro reflexo de uma presença emocional em outro lugar. Sinal 6. Controle do seu tempo e movimentação. Pode parecer contraditório, mas quando um narcisista está traindo, muitas vezes ele intensifica o controle sobre a sua rotina. Isso acontece não por preocupação real com você, mas porque precisa garantir que seus horários e movimentações não interfiram nos próprios planos ocultos. Ele começa a querer saber onde você está a todo momento, com quem está, quanto tempo vai demorar, e até te liga ou manda mensagens aleatórias só para acompanhar. Mas se você tenta fazer o mesmo, perguntar onde está, com quem está ou por que sumiu, ele se irrita, diz que você está exagerando ou tentando controlar demais. Essa tática tem um objetivo claro: te culpar emocionalmente com a sua própria vigilância, para que não tenha tempo nem clareza para perceber o que ele está escondendo. Enquanto você se preocupa em parecer transparente e acessível, ele está organizando seus passos de forma estratégica e usando seu foco nele para esconder o que realmente está fazendo. Além disso, o narcisista costuma usar esse controle como uma forma de distração emocional. Ele planta dúvidas, insinuações, críticas sobre suas amizades ou compromissos, tudo para te manter em constante justificativa. E quanto mais você se explica, menos espaço tem para observar as incoerências dele. É uma inversão clássica. Quem tem algo a esconder começa a controlar quem não tem. E isso gera uma sensação constante de culpa, tensão e desgaste. Você se sente vigiado, mas ao mesmo tempo invisível. Preso numa armadilha emocional onde a liberdade virou ameaça. Relacionamentos saudáveis são construídos com confiança mútua, não com rastreamento. Quando alguém precisa controlar cada passo seu, mas se irrita quando você pede transparência, o problema não está na sua dúvida, está no comportamento dele. Fique atento. O excesso de controle, muitas vezes, é o disfarce da culpa. Sinal 7.
Comunicação defensiva ou agressiva ao menor questionamento. Quando um narcisista está traindo, o simples ato de fazer uma pergunta, por mais leve que seja, pode se transformar em uma explosão. A comunicação deixa de ser um espaço de troca e vira um campo minado, onde qualquer tentativa de buscar clareza é recebida com hostilidade, sarcasmo ou irritação excessiva. Você tenta entender uma mudança no comportamento, questiona um horário que não bate, menciona algo estranho que percebeu e a resposta vem em forma de ataque. Você está me sufocando. Isso é coisa da sua cabeça. Vai começar de novo com suas paranoias. Em vez de diálogo, o que você recebe é uma cortina de fumaça emocional. Essa agressividade não acontece por acaso. Ela é uma tática. Uma forma de cortar qualquer investigação antes que você chegue perto da verdade. É o famoso atacar para se defender, onde a meta não é resolver a situação, mas sim te silenciar através do medo, da insegurança ou da vergonha. O narcisista sabe exatamente onde te atingir para te desestabilizar. Usa seu tom de voz, sua expressão facial, suas palavras afiadas como armas emocionais para desmoralizar sua tentativa de diálogo. E depois ainda inverte o jogo. Diz que não consegue mais conversar com você, que tudo vira briga ou que está cansado de tanta desconfiança. Mas a verdade é que quem não deve não teme. Quem está limpo, conversa. Quem tem compromisso com a relação oferece transparência, não ameaça emocional. Quando alguém reage com raiva só porque você fez uma pergunta, essa raiva quase sempre esconde algo que não quer ser revelado. A comunicação defensiva constante é um alerta vermelho. Quando o diálogo se torna impossível, é porque a verdade está sendo sufocada. Sinal 8. Distanciamento sexual e justificativas frias. A intimidade física é uma das formas mais profundas de conexão em um relacionamento saudável. Quando ela desaparece sem explicação, não é apenas o corpo que se afasta. É a alma, o interesse, a presença emocional. E quando o narcisista está traindo, esse afastamento costuma vir acompanhado de desculpas prontas, frias e repetitivas. De repente, o toque some. Os beijos ficam mecânicos. O sexo, quando acontece, parece vazio. E o mais doloroso, quando você tenta entender o que está acontecendo, é tratado como alguém carente, invasivo ou difícil de satisfazer. O desejo deixou de existir, mas a culpa por isso é colocada em você. As justificativas são sempre calculadas. Estou cansado. Ando estressado. É só uma fase. E até podem ser verdadeiras em alguns momentos. Mas, quando viram regra, quando o padrão de indiferença se instala e não há nenhuma abertura para conversas honestas, é hora de questionar mais a fundo. O narcisista, ao investir energia emocional e sexual em outra pessoa, não apenas o distancia de você. Ele passa a te enxergar como um lembrete daquilo que quer evitar. Compromisso, cobrança, intimidade real. E o afastamento físico se torna uma forma de punição silenciosa, de desvalorização emocional. Essa retirada da intimidade não afeta apenas o relacionamento. Afeta diretamente sua autoestima, sua percepção de valor, sua confiança como pessoa. Você começa a se perguntar se ainda é desejável, se ainda é suficiente, se está fazendo algo errado. Mas o erro, na verdade, está no jogo de controle que está sendo jogado com você, sem que você tenha concordado em jogar. A falta de desejo pode acontecer por muitos motivos, mas quando ela é constante, unilateral e cheia de desculpas frias, não ignore. Onde há amor, há afeto. E onde há distância sem explicação, pode haver presença em outro lugar. Sinal 9. Inversão de culpa e acusações de ciúmes. Poucas táticas são tão eficazes para encobrir uma traição quanto a inversão de culpa. E o narcisista domina essa arte como ninguém. Quando você começa a perceber sinais estranhos, comportamentos que não combinam com a rotina, distanciamento afetivo ou qualquer outro indício de que algo está errado, e ousa comentar, ele vira o jogo com perfeição. De repente, o problema não é o comportamento dele, é o seu ciúmes. Não são as atitudes suspeitas, é a sua insegurança. Não é o sumiço, o celular escondido.
a indiferença, é a sua obsessão por controle. E assim, em poucos minutos, você deixa de ser a pessoa que está legitimamente buscando clareza e passa a ser o personagem ciumento, possessivo, difícil de lidar. Ele planta a culpa com tanta habilidade que você começa a se desculpar por sentir, por observar, por querer entender. Essa inversão é tão perigosa porque atinge diretamente sua autoestima emocional. Você começa a se censurar, a engolir dúvidas, a aceitar respostas vagas, tudo para evitar mais uma briga. Mas o que está acontecendo, na verdade, é uma blindagem. Ele te desacredita antes mesmo de ser confrontado, porque sabe que as perguntas que você está prestes a fazer tocam exatamente onde ele está tentando esconder. E mais, esse tipo de manipulação faz você se afastar das suas próprias emoções. Você começa a sentir ciúmes, mas nega. Sente desconfiança, mas ignora. E aos poucos se desconecta da sua intuição, exatamente como o narcisista quer. Ciúmes pode sim ser irracional, mas também pode ser instinto, intuição, um sinal de alerta emocional de que algo está fora do lugar. E quando você é acusado de ciúmes justamente por perceber incoerências claras, isso não é insegurança sua, é desvio de foco dele. Onde há mentira, há confusão. E onde há acusação sem razão, pode haver culpa tentando se esconder. Sinal 10. Encantamento repentino por uma amizade inocente. Um dos sinais mais perigosos e ao mesmo tempo mais subestimados de que um narcisista está envolvido em uma traição é o surgimento repentino de uma amizade especial. Alguém que ele passa a mencionar com frequência, elogiar demais ou simplesmente manter por perto, mas sempre com o discurso de que é só amizade. No início, tudo parece inofensivo. Uma colega de trabalho, uma amiga antiga, alguém do grupo de academia. Mas com o tempo, essa pessoa passa a ocupar mais espaço, nas conversas, nas redes sociais, nas prioridades do narcisista. E o mais curioso, sempre que você menciona esse nome com algum incômodo, a resposta vem carregada de indignação. Sério que você está com ciúmes disso? Vocês dois não se suportariam se se conhecessem. Ou ainda, você vê problema em tudo. Essa reação não é só uma defesa da amizade. É uma proteção da ligação emocional que ele já está cultivando. Porque mesmo que ainda não haja uma traição física, o que nem sempre é possível saber, a traição emocional já está em curso. O encantamento, a admiração, o foco afetivo já mudaram de endereço. O narcisista, inclusive, adora manter essas amizades ambíguas como ferramentas de controle emocional. Elas servem tanto para inflar o ego quanto para te desestabilizar. Afinal, ele sabe que essa pessoa te incomoda e ainda assim insiste em manter a proximidade, como se você fosse o problema por perceber o risco. E quando você questiona, vem o teatro, a indignação, a acusação de possessividade, o papel de vítima. Tudo para te fazer recuar, engolir o incômodo e aceitar uma dinâmica que claramente fere sua autoestima. Mas a amizade que exige segredo, defesa excessiva e provoca insegurança constante não é amizade. É o início de uma traição emocional mascarada. E quando o encantamento por alguém de fora começa a ser mais forte que o respeito por quem está dentro da relação, o que está em jogo não é só a fidelidade, é a verdade. Quando falamos em traição por parte de um narcisista, não estamos apenas lidando com um ato de infidelidade. Estamos falando de um padrão de manipulação emocional, onde o outro não apenas engana, ele ainda faz com que você se sinta culpado por suspeitar, exagerado por reagir e até ingrato por querer entender. Esses 10 sinais não são fórmulas absolutas, mas juntos eles formam um mapa emocional, um padrão que, uma vez reconhecido, não pode mais ser ignorado. Desde o moralismo excessivo até o encantamento por amizades inocentes, cada ponto é um fragmento de uma verdade que o narcisista tenta esconder. A de que ele nunca esteve realmente comprometido com a relação, só com a manutenção da própria imagem. E talvez o mais difícil não seja reconhecer os sinais,
mas aceitar que você merece mais. Que viver em dúvida constante, se explicando o tempo todo, sentindo que está sendo testado, comparado ou ignorado, não é normal, nem saudável, nem amor. Se esse vídeo te trouxe clareza, comenta aqui embaixo. Qual desses sinais mais chamou sua atenção? Ou melhor, qual você já viveu e fingiu que não era nada? Sua história pode ajudar outras pessoas a acordarem para o que estão vivendo em silêncio. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Aqui, a gente fala sobre o que muitos tentam esconder e traz luz para situações que drenam sua energia, sua autoestima e sua liberdade emocional. Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essas verdades, porque ninguém merece viver uma mentira disfarçada de amor. E lembre-se, quando você para de se culpar por sentir, começa o caminho de volta para si mesmo. Até o próximo vídeo.